Apontamento sobre a Casa Caramela. Os caramelos de ir e vir no início vinham apenas para trabalhar, por conta dos grandes proprietários das herdades da região, fazendo a limpeza dos matos e pinhais de terras incultas, tornando-as férteis e realizando as culturas de sequeiro. Após as colheitas, regressavam às suas terras de origem. Os primeiros a chegar viveram inicialmente nos bardes, cabanas feitas com ramos de pinheiro, usualmente utilizados pelos resineiros e rameiros, que faziam o corte de rama nos pinhais, ou em cabanas feitas de canas e palha de centeio e trigo, com a cobertura também em palha. Ao longo do tempo fixaram-se em terras foreiras, cedidas pelos proprietários. Construíram as primeiras casas em adobo, de terra e barro, com a cobertura em palha. Posteriormente, cobertura em telha, casas com arquitetura diferente das existentes na região, por isso lhe chamaram Casas Caramelas. A Casa Caramela era bastante baixa e pequena, feita com adobo de barro amassado no local, rebocada, caiada de branco, normalmente era constituída por uma cozinha, uma sala e 2 pequenos quartos de dormir. Em algumas casas caramelas se construía nas paredes de trás e em penas gigantes. O gigante é uma espécie de pilar exterior, também em adobos de barro, de grandes dimensões, com alguma inclinação de metade para cima, para proteger e segurar o edifício. A construção da Casa Caramela era demorada, sendo necessário primeiro fabricar a quantidade necessária de adobos, feito no próprio local. A casa era repartida em 3 partes, a cozinha e a sala, com dimensões semelhantes, sendo por vezes a sala maior que a cozinha, e por uma divisão muito pequena para os quartos, que por sua vez era ainda dividida por 2 quartos. O maior para o casal, onde apenas cabia a cama de casal em ferro e uma pequena mesa de cabeceira. O quarto mais pequeno era destinado aos filhos, e neste se fixava uma corda onde era pendurado roupas domingueiras, tapadas com um lençol. Na sala era colocada uma mesa, um armário de louça e mais algumas camas quando existia mais que um filho. Na cozinha, a mesa para comer diariamente, a cantareira com os pratos e o pote de água no poial. A farinha, a salgadeira e outros mantimentos também aí se guardavam quando não existiam outras alternativas. O chão da casa era de barro amassado, que ao longo do tempo se desfazia com o uso e ao barrer criava grandes buracos. O teto dos quartos e sala, na sua maioria, eram revestidos a madeira, sendo inicialmente revestidos por sacos ou panos cozidos, e mesmo esteira de tabua, existente em grande quantidade nos charcos da região. Em alguns casos, de pessoas de maior riqueza, o chão da sala e quartos poderia ser revestido a madeira, situação muito rara. O quarto de casal tinha uma janela muito pequena. O quarto dos filhos ou não tinha janela ou era ainda mais pequena. A porta da sala tinha um postigo e a porta da cozinha era uma porta simples. Em alguns casos, mas muito raro, a cozinha podia ter também uma porta para as traseiras. Era comum, na Casa Caramela, junto à porta da frente, na sala, ser plantadas roseiras ou mesmo videiras. Na traseira da casa era plantado arruda, alecrim e outras plantas para a medicina caseira. Também era costume plantar alguns lírios. Junto ao poço, quando existia, era plantada alguns pés de cravina, hortelã e a árvore de doce de lima, para a recolha das folhas para o chá. Junto à casa era erguido os chiqueiros dos porcos, as capoeiras para as galinhas e as cabanas
para os outros animais, especialmente para os essenciais à lavoura. Na empena, voltada ao sul, era normal erguer um coberto ou amparo. O coberto ou amparo era feito de pinheiros pequenos, colocados inclinados do solo ao cimo da empena, coberto por palha, centeio e canas, servindo para arrumar a lenha, para queimar no forno e cozinha, assim como o feno e o raspão para as camas dos animais. Protegendo ainda a parede das chuvas, perto da casa existiam os rolheiros de palha de milho e as medas de feno e palha de centeio. Quase todas as casas caramelas tinham o seu próprio forno para cozer o pão, umas com a boca voltadas para o interior da casa, dentro da lareira, e outras com o forno e boca exterior. Algumas tinham também uma adega para produzir e armazenar o seu próprio vinho. Também existia junto à casa caramela a eira, com o chão de barro amassado, onde se fazia as desfolhadas, malhadas e as grandes festas caseiras. Hoje poucas casas caramelos existem na região, em condições de habitar, e as poucas existentes sofreram obras que alteraram a sua arquitetura, pelo menos no seu interior. Existem ainda algumas casas que servem de armazéns e muitas em ruínas, sendo ainda possível ver as semelhanças entre elas.